Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Setembro Amarelo, Todos Unidos pela Vida. Uma campanha de prevenção e combate ao suicídio e cuidados com a saúde mental. Eu sou a Aline Centinari e fui desafiada a ser mediadora para esse bate-papo tão importante que é falar sobre a saúde mental. E estou muito feliz em ter você aqui conosco. Lembrando que esse projeto é uma iniciativa da Radiodifusora 1010 de Lençóis Paulista, junto com a Clínica de Psiquiatria Libertar, também aqui de Lençóis, e realizado pela Ascana e seus parceiros. Para quem não sabe, nós estamos aqui dentro da van, estúdio móvel da Radiodifusora 1010, que pode levar um conteúdo bacana para vocês em qualquer lugar deste Brasil. Lençóis Paulista é só o começo. E nesse episódio nós vamos falar de um tema bastante sensível e muito relevante, que é a depressão e o suicídio na terceira idade. Para começarmos a falar sobre esse assunto, eu tenho dois convidados muito queridos aqui hoje conosco, que é o Dr. Murilo Pavanello, que ele é médico clínico geral e cardiologista, que trabalha no serviço público e privado aqui de Lençóis Paulista e também no município de Itapuí, além de ser hoje diretor clínico do Hospital Nossa Senhora de Piedade, de Lençóis Paulista, que também atua na unidade de terapia intensiva. Seja muito bem-vindo, Dr. Murilo, agradeço demais o seu tempo disponível aqui conosco para falar desse assunto tão importante. E também nós temos a professora doutora Clarice Aparecida Alencar Garcia, que tem experiência com mais de 30 anos como educadora, mestre e doutora em educação escolar, foi diretora por mais de 20 anos aqui nas escolas de Lençóis Paulista e hoje ela é palestrante, escritora e membro da Academia de Letras de Lençóis Paulista. Seja bem-vinda e vamos ao que realmente importa e interessa agora, né? Falarmos um pouquinho desse assunto. Para começar o nosso debate, a nossa conversa, eu trouxe uma reflexão que eu li e me lembrei, que acho que tem um pouco a ver com o que nós vamos falar hoje. É uma frase de Simone de Beauvoir, em que ela diz que o envelhecimento é uma condição inevitável e que os jovens muitas vezes se esquecem disso, né? Então, os idosos hoje eles são deixados muitas vezes à margem, ao esquecimento, com a falta de amparo, e isso muitas vezes pode trazer alguns problemas de saúde emocional, psicológica. Né? E aí, por isso, eu já direciono a minha pergunta ao Dr. Murilo, que acredito que, especialmente em razão da sua especialidade, se atende muito um público Sim. mais experiente e acredito que possa nos trazer essa vivência diária. Existe uma correlação realmente hoje nos sintomas físicos ligados aos sintomas emocionais? Como é que nós estamos? Primeiramente, bom dia, queria agradecer a sua oportunidade ímpar em fazer essa promoção de saúde pública, agradecer a Ascana, a Libertar, a Radiodifusora, tanto como médico como cidadão. Tá? É uma oportunidade de a gente conseguir abraçar um tema de tamanha importância. Em relação aos sintomas da depressão, da depressão no idoso, eles são completamente concomitantes e de difícil diagnóstico por conta de serem semelhantes. Tá? Você tem deteriorações cognitivas da idade, você tem deteriorações emocionais da idade, deteriorações físicas da idade, que vem do próprio processo natural do envelhecimento, que muitas vezes se confundem com a depressão. Tá? Não é raro um quadro de Alzheimer ser confundido com um quadro depressivo, um quadro depressivo ser confundido com um quadro de Alzheimer, falando rasamente, né? Mas a importância de se entender que nem todo sintoma do idoso é algo do envelhecimento, eu acho que essa é a premissa, é a primeira premissa, tá? É algo fundamental e notar que qualquer tipo de alteração no comportamento do idoso não se deve somente se basear como é algo da idade. Por exemplo, alguns distúrbios, perda da capacidade cognitiva, desde uma memória, ou começar a ficar um pouquinho esquecido, ou começar a ter perda de habilidades, de funções naturais que eles já exercem, a tristeza, a apatia, né? Sintomas físicos de dor, tá? A dor ela pode ser uma manifestação da depressão, a perda o excesso do sono, ou a insônia, distúrbios
um distúrbio alimentar como a perda de apetite, entender que isso não necessariamente é o processo natural do envelhecimento. Ele está no processo de envelhecimento, mas são potencializados muito nos quadros depressivos. O idoso, ele já, quando você faz uma ressonância de crânio, uma tomografia no paciente idoso, você já tem um fator biológico que é as atrofias, a microangiopatia, a perda mesmo de algumas funções que levam a esses sintomas todos, né? E quando a depressão chega no idoso, por isso ela é muito grave, tá? O índice de suicídio no idoso é um índice de suicídio o dobro maior do que numa população convencional, tá? Se a gente colocar quadro depressivo diagnosticado na população idosa, a gente ultrapassa os 10%, tá? Em algumas faixas de idade, a gente chega até 13% de quadro depressivo na incidência dessa população. E quando a gente pega uma população brasileira, que a gente já chegou aos 30 milhões de idosos, isso dá 3 vezes a população de Portugal, isso dá todo o sul do país em população, a gente observa que é uma questão mesmo de saúde pública, né? A gente precisa ter capacidade de diagnóstico, a gente tem que ter capacidade de prevenção, que eu acho que é a coisa mais importante. Quando a gente faz o diagnóstico de depressão no idoso, a gente já perdeu, a gente já está perdendo a guerra, porque a gente tem que antecipar essas questões com outras medidas que a gente vai discutir aqui. Então, é de difícil diagnóstico, os sintomas emocionais, sintomas depressivos e sintomas de envelhecimento, eles são semelhantes, mas eles são potencializados pela idade, e a gente tem que ter o máximo de cuidado, o máximo de zelo no diagnóstico e a atuação o quanto antes disso, viu? Então, o Setembro Amarelo ele tem que ser estendido, porque o assunto ele tem que ser falado, né? Com esse indicador de 10%, 12%, gente, a gente precisa parar para falar sobre essa fase experiente da vida com esses problemas emocionais, que eu acredito, né, não sei se vocês vão concordar ou não, que o silêncio deles, pela sensação de sou mais experiente, a falta de falar sobre o assunto, dessas angústias, esses medos, né, Clarice? Eu acho que eles devem agravar, né? A falta do diálogo, a falta de liberdade, sem julgamento de falar sobre esse assunto, deve agravar, não é? O quadro deles. E você, como educadora, gestão das pessoas, tanto na fase mais jovem, agora também na fase mais velha, você acredita que existe alguns indicadores, alguns fatores que possam agravar o quadro deles? Olha, primeiramente, eu quero agradecer o convite, né, de estar aqui contribuindo para esse momento tão importante e dizer que a importância de estarmos falando sobre esse assunto é grandiosa, porque a informação é que vai fazer a diferença. O que eu percebo na população, principalmente nos jovens, é a falta de informação sobre o idoso, como lidar com esse idoso. Então, o que me parece é uma falta de empatia, até por conta das necessidades diárias dos mais jovens, né? De trabalho, de cuidado com os filhos. A pessoa mais idosa, ela acaba se colocando num canto para não atrapalhar, num segundo plano. E eu percebo também, elas não reclamam, porque toda a fala delas é vista como, nossa, ela está querendo atenção, E, na verdade, muitas vezes ela está querendo atenção para um problema e ela não sabe expressar. Precisando de uma atenção, né? Isso, ela não sabe expressar essa necessidade real que ela está vivendo. Então, ou ela reclama de uma dor física, porque ela não sabe explicar essa dor psicológica ou emocional que ela está vivendo, até porque falar de depressão é uma coisa moderna. Sim. Né? Eu vejo que as gerações anteriores, os mais velhos, eles não viam a depressão como algo que fosse uma doença. A depressão sempre foi vista como uma preguiça, uma falta de vontade, uma frescura. Então, como eles vão colocar esse momento que eles estão vivendo
Como eles vão expressar isso se para eles aquilo é uma frescura? Então, eles se sentem até envergonhados. E aí, muitas vezes, a queixa psicológica, ela vem como uma queixa física e chega até o médico como dores generalizadas que muitas vezes eles não sabem explicar. E aí os filhos acabam, ou os cuidadores acabam ali achando que realmente é uma frescura, porque leva até o médico não identifica nada, e aí, nossa, meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra está reclamando de novo de algo que ele não tem. Doutor Murilo, e como é que o doutor aborda o paciente exatamente por isso? Porque existe um tabu, né, digamos assim, por parte deles mesmos, né? Vou reclamar sobre isso, mas já tenho, às vezes, a vida resolvida, tenho uma situação, uma condição favorável para o meu envelhecimento. Como é que o doutor aborda isso? Essa questão da condição, a gente vai ter um feeling de consultório, né? Você começa a dividir o que é circunstância do que é depressão, né? Quando um paciente chega e me conta uma tragédia e eu vejo que ele está depressivo, ele tem uma depressão diante de uma circunstância, ponto. Não deixa de ser uma depressão, a gente tem que abordar isso com ele tudo. Mas quando o paciente, em tese, tem todas as condições de uma vida adulta saudável do ponto de vista social e mesmo assim tem os sintomas de tristeza, apatia, dores, isso são todos aqueles sintomas cognitivos, aí a gente coloca assim, não, isso é um quadro depressivo puro, tá? Então, primeiramente é expor o que é depressão. Eu acho que assim, eu sinto que cada vez mais, ainda tem o estereótipo, mas cada vez mais esse estereótipo a gente consegue falar com mais tranquilidade, tá? Então, eu sinto às vezes mais resistência da família do que do próprio idoso. Que quando você coloca para o idoso que ele está num quadro depressivo, na verdade você está dando nome a tudo aquilo que ele está sentindo, tá? E isso daí dá um alívio a ele, porque ele vê que ele não está entrando em Alzheimer, ele não está entrando em uma deterioração física maior do que ele imaginava. E quando você começa um tratamento, quando você começa a ter sucesso nesse tratamento, você coloca ele de volta ao jogo, tá? Então, você coloca ele de volta às suas funções sociais, aí dentro da sociedade, como trabalhos em associações, trabalhos na igreja, você coloca ele de volta em atividades físicas, que você tira ele do quadro depressivo, inclusive um dos tratamentos do quadro depressivo, ele é socializar, é fazer atividade física, é o envelhecimento ativo que hoje tem como norma no Ministério da Saúde, que não é só envelhecimento, o envelhecimento ativo não é só aquilo que a gente imagina o idoso fazendo ginástica, batendo palma, fazendo isso. Não é isso, tá? É uma inserção cultural, é uma inserção social, é a inserção nas atividades laborativas físicas também, né? E você tira do idoso o estigma dele mesmo, tá? Mas a abordagem hoje, ela é uma abordagem primeiramente do paciente, porque você tem que entender que o paciente, ele é dono dele, independentemente. Não infantilizar o idoso, não é hiperproteção do idoso, isso faz mal, tá? Ele é capaz, ele é alguém que ele consegue se gerar, ele tem as suas dependências, interdependências, mas ele é alguém que ele tem que ter a sua autonomia, a sua autonomia, exatamente, você tem que ter. Então, assim, eu primeiro abordo sempre o paciente. Não é raro eu pedir para a família vir para conversar comigo depois. E é engraçado isso, porque isso já deu... para você ver como que o problema às vezes é a família. Já existem reações das famílias tranquilas, que querem... Existem reações da família um pouco mais áspera. Eles não entendem. Então, eles não entendem, por exemplo, que o pai, aquele pai, por exemplo, provedor, aquela mãe provedora, aquela mãe forte, tudo, ela está frágil. Eles não admitem, assim, é uma questão, e é difícil mesmo, assim, só que eles fazem essa fuga, mas no geral, isso está sendo muito mais fácil hoje, tá? Está sendo muito mais fácil, eu acho que a mídia,
o conhecimento hoje ele está muito mais abrangente, viu? Eu acho que não estamos tendo tantas dificuldades em relação a isso nesse momento, atualmente. E a gente tem que falar para que não existam dificuldades sobre isso, né, Clarice? É uma questão social, realmente. A gente tem que falar não só com o paciente, mas o Dr. Murilo está falando, a gente precisa trabalhar a família também, não é? Para que haja uma aceitação e a quebra do paradigma, da frescura. Enquanto o Dr. Murilo falava a questão da aceitação da família, aquela família que sempre teve ali o provedor e, de repente, aquela pessoa deixa de fazer. Então, eu vivi uma experiência essa semana que uma pessoa me disse assim, a mãe tem 75 anos, falou assim, mas ela não quer fazer mais nada. Não quer fazer mais a comida, ela ainda faz durante a semana, mas no domingo ela não quer fazer aquilo que ela recebia toda a família, né? Então, os filhos, os netos, ainda desejam que aquela avó, que aquele vô receba todo mundo da forma. Só que as condições físicas não são mais as mesmas e as limitações começam a aparecer. E eu percebo que algumas famílias eles não conseguem enxergar isso. Eu fico feliz em ouvir o Dr. Murilo falar a questão que isso está melhorando, mas eu ainda vejo um grande número de pessoas com dificuldade de lidar com o idoso, mais do que o número de pessoas que têm facilidade, né, em coordenar atividades para tornar a vida dele autônoma e, ao mesmo tempo, né, ajudar esse idoso. Porque, assim, a superproteção, ouvindo o Murilo falar, né, da superproteção do idoso, é a mesma coisa da superproteção da criança. Quando a gente superprotege a criança, a gente tira a autonomia dela. Quando nós superprotegemos o idoso, a gente também tira a autonomia dele. Então, nós temos que ter um meio termo. Cuidar, mas deixar a autonomia para que ele possa fazer algumas atividades dentro daquilo que é possibilidade dele, de locomoção cognitiva, criativa. E eu percebo que avançamos, temos serviços sociais já que fazem isso, mas ainda precisamos muito. Como o Murilo disse, né, a quantidade de idosos aumentou assim, numa proporção muito grande. Hoje nós temos quase mais idosos do que crianças nascendo, né? Quase não, né? Com certeza. Ver as fotos, eu acho engraçado. É só você ver as fotos das famílias, né? Você pega a foto do Natal da família. Você pega uma foto de 30 anos atrás, um monte de criança com uso adulto. Hoje, um monte de adulto com 2 ou 3 crianças lá. É um reflexo da... E aí nós temos que preparar essas crianças para lidar. É o choque de geração, que sempre teve, né? Não vai ser diferente agora. E aí agora nós temos um fator negativo, que é a questão da tecnologia, das redes sociais, que acabam afastando mais essas gerações. Então, eu penso que as políticas públicas, isso que nós estamos fazendo aqui hoje, é extremamente importante. Levar informação, chamar atenção para o tema, porque às vezes fica velado, fica lá na instituição, né? Fica entre as famílias, mas a família que não tem idoso hoje vai ter amanhã. Então, levar uma reflexão, levar essa informação para que eles comecem a se organizar. Eu tenho lido bastante a respeito que nós precisamos nos preparar para uma velhice, né? Não daquela forma que o Murilo disse há pouco, você viver a velhice, mas se preparar para ela de uma forma saudável, o que você vai fazer, se planejar de alguma forma para o seu futuro. Viver o hoje é extremamente importante, mas pensar o futuro também, né? Porque os filhos não têm tempo. Não. Pegando por mim, né, que trabalhei muito, Murilo, que trabalham um monte de tempo. Como estão os nossos pais? Como nós vamos ter tempo para cuidar deles? O que eles vão fazer enquanto nós estamos trabalhando, né? Então, tudo isso tem que ser pensado. Então, por isso o valor desse momento que nós estamos aqui agora. Mesmo, né, Clarice? A gente pensar, nós vamos envelhecer, né? Então, nos prepararmos para a velhice, saber que essas
demandas, né, que vão surgir na velhice, ela tem que ser olhada com carinho realmente, né? Que nem sempre é a frescura, é uma carência porque ficou sozinho, nem sempre. Acredito que tem alguns fatores, né, Dr. Murilo, que emocionais que agravam. O senhor falou, tem o momentâneo e o conceitual e tudo mais. Claro, vai ter... E de vida, né? Assim, não é, você pega várias circunstâncias, né? Uma circunstância, uma depressão que você... A depressão que a gente vê muito no consultório é a depressão que eu falo de quem cuida da finitude, né? Um ente adoece, ou o marido, ou a esposa, ou um filho. Essa pessoa essa pessoa que geralmente é o idoso, ou mais idoso da família, se cumpre a função de cuidar, ele passa meses, anos cuidando. Nesses meses, anos cuidando, ele deixa todas as suas funções sociais, todas as suas funções físicas, para a dedicação exclusiva no cuidado. Quando essa pessoa parte, quando ela, de repente, ela se encontra sozinha e completamente fora do contexto social. Essa solidão, essa perda do contexto social abre um radar muito importante para a gente acolher esse tipo de pessoa, que não é raro. Pelo contrário, é muito, muito, muito comum. Questões sociais, financeiras é uma coisa que o idoso ele perde muita capacidade financeira. Hoje, o idoso, a incidência de idoso ajudando e complementando as finanças dos filhos é uma coisa absurda e neto. Tá? Ele perde a capacidade financeira, porque ele sempre foi o provedor, ele ainda tem a capacidade, ele ainda tem a mente, mas sem o volume financeiro que ele tinha, ou as necessidades do idoso aumentam também, que ser idoso é caro, tá? Remédio é caro, atendimento médico é caro, atendimento odontológico é caro, atendimento psicológico ele demanda recursos financeiros, né? Isso também é um fator, tá? Que eu acho que piora muito. Outros fatores são eu falo que envelhecer é a arte de perder, né? Você perde capacidade física, você perde a capacidade cognitiva, você tem perdas de pessoas. Isso também, a não gestão disso também é algo que aprofunda muito o quadro depressivo. Então, e está faltando braços para ajudar. Como a Clarice disse, assim, as famílias estão menores. Estamos vivendo uma geração que é chamada de geração sanduíche. É aquela que a mulher cuida da mãe idosa e do neto e do filho. Tem que ajudar o filho, olhar o neto e cuidar da mãe. Então, assim, falta abraço. Então, na minha concepção, a gente tem que ter medidas inteligentes de cuidado dessa população. Não é simplesmente a terceirização ou para o Estado ou para a família. A gente tem que ter medidas de acolhimento, inclusive é dever do Estado, né? Medidas de acolhimento. Um acolhimento que envolva desde o trabalho voluntário daqueles que podem, desde o trabalho voluntário das famílias que recebem esse tipo de atendimento, das famílias que um dia receberão esse tipo de atendimento. Então, atividades inteligentes. A gente tem que ter um plano aí importante, porque é uma questão de saúde pública. E assim, hoje são 30 milhões de idosos. Amanhã não vai ser menos, nem depois da manhã. A expectativa de vida é uma expectativa de vida que a gente ultrapassou, a nossa geração, 100 anos. Tá? Então, a questão a gente vai colocar os nossos idosos vivendo ou sobrevivendo. E vivendo a vida, ele vai ser um senhor de 80, 90 anos, autodependente, um senhor que consegue, uma senhora que consegue gerir sua própria vida, gerir suas atividades de física diária, ou a gente vai colocar essas pessoas numa questão depressiva, numa questão de fragilidade física, fragilidade emocional, a ponto de serem totalmente dependentes, né? E, como eu disse, está faltando um braço, né, Clarice? Eu acho que a gente tem que rever o conceito de idoso, a forma de tratar esse idoso e pensar em políticas públicas
né, que dê qualidade de vida. Não é pensar numa casa de repouso, mas em centros que eu achei a palavra acolhimento fantástica. Nós precisamos acolher, dar oportunidade. Então, a gente tem na nossa cidade hoje um centro, né, que oferece atividades físicas, atividades de artes, muitas atividades turísticas. Sim. Que, assim, alguns idosos que eu acompanho, né, nunca tiveram essa possibilidade de viajar, de viver, e isso faz muito bem. Esses idosos que eu acompanho, eles voltam felizes. Nossa, viajei, conheci lugares, conheci pessoas, mas o Murilo disse, né, nas nossas conversas aqui, precisaríamos de muitos mais espaços como esses, em vários centros de referência da cidade. Isso não só aqui em Lençóis Paulista, mas nós estamos vivendo momentos de política, então fica aí, né, o nosso pedido, o nosso apego, que os nossos políticos vejam essa condição de trazer lugares de acolhimento para o idoso, desde que nós temos aí números que apontam que essa população vai aumentar significativamente, então nós temos que ter esses espaços para acolher e dar qualidade de vida para os nossos idosos. Trazer novas experiências realmente para eles, né? Ainda é tempo, né? De novas experiências. Ainda é assim, tempo. O próprio dizer, a família mudou, então as mudanças sociais, o comportamento social mudou. Nós estamos numa sociedade diferente, né? Então a gente precisa olhar isso. Acredito que a questão tecnológica deve também influenciar um pouco nisso. Às vezes eles não são tão conectados como deveriam, e isso deve trazer alguma angústia, alguma incerteza, né? Poxa, eu não posso mais viver nesse meio, né? Não estou mais conectado como deveria. Eu acho que deve trazer um pouco disso também. É uma questão. Deixa eu colocar aqui, por favor. Eu tenho convivido com idosos fora, né? E eu percebo assim que quando alguém ensina eles a utilizarem a rede social, eles se aproximam da família. Eles percebem assim, olha, está acontecendo isso com o meu filho, ou eu posso falar com o meu filho que mora longe, vendo através de um vídeo. Então também, né, dar condições para que esse idoso utilize a tecnologia a seu favor, para que ele se sinta menos sozinho, mais próximo da família, né, mais conectado socialmente, porque a criança está do lado dele se conectando, o filho está ali se conectando. Então, eu percebo que nós temos também que ter cursos, incentivos, né, para que eles aprendam a utilizar não só o caixa do banco, mas a rede social, porque geralmente quando fala em idoso, fala, não, tem que aprender a utilizar o caixa. Não, a rede social no geral, porque eu vejo que eles ficam muito felizes quando eles podem fazer um vídeo com o filho que mora num outro lugar. É inclusão, né? Você inclui eles na sociedade atual, que é a sociedade digital. Eu vejo a tecnologia com otimismo, viu? Em relação principalmente ao idoso. Hoje você tem os dispositivos de monitorização, hoje você tem dispositivos que você deixa os relógios, smartphone, esses watchphones que fazem a monitorização. Isso é uma ferramenta que vai ser cada vez mais comum nas famílias em relação à monitorização da saúde do idoso. A questão das câmeras é importante, gente, é muito importante. Essa inclusão digital é fundamental. Eles se sentem vivos, eles se sentem na sociedade, eles não se sentem excluídos. O idoso ele não pode sentir que ele está vivendo num mundo diferente do que ele vive. Paralelo, né? Ele totalmente paralelo. Ele não é margem. Ele não é margem. O idoso ele tem que ser protegido, ele não tem que ser marginalizado, ele não pode ser posto na margem. Pelo contrário. Legal. Isso mas em toda a história da humanidade, a valorização do idoso, ela aconteceu e ela deve continuar acontecendo, e eu acho que a gente está perdendo um pouco a mão nisso, para falar a verdade. Eu acho que deixá-lo ele como centro. Tá? Eu acho que isso falta, a gente precisa, eu acho que com a velocidade a gente viveu uma geração de uma transição muito rápida, né? A gente pegou, a gente saiu da fralda de pano para fralda de descartável, a gente foi a população que viu pela primeira vez o celular, a gente foi a população
que trocou a mamadeira de vidro por uma mamadeira descartável. Então, assim, a gente fez uma transformação muito rápida e a gente perdeu alguns princípios. Eu acho que esse é um dos princípios, o idoso como centro. Tá? Ele é a experiência de uma geração, ele tem as informações de uma geração e o jovem precisa ver o idoso como isso. Aquele em quem ele vai buscar informações e valores de uma família, né? De um sobrenome, de alguém que viveu, que teve experiência, não como aquele, você está ultrapassado. Não, meu avô, minha avó, meu pai, ele tem informações suficientes que pode me ajudar a ter uma travessia aqui por essa vida, sem dúvida, uma mais bagagem, tranquila. Né? Maravilhosa, exatamente. Eu penso como Murilo, que nós nesse momento perdemos isso. Nós deixamos esse valor do idoso como referência. Sim. Se a gente vê nas tribos indígenas, né, o idoso ele era muito respeitado. Eu fui criada pelos meus avós, então meu avô ele era tudo, né? Qualquer questão era para ele que nós chegávamos e íamos discutir, né, em termos, porque sempre a resposta final ou a fala final era dele, mas ele nos trazia segurança. Eu acho que, eu acredito que o filósofo Bauman, ele fala da sociedade líquida, né? Que ela é muito imediata, naquele momento, muito rápida. A gente viveu isso. Exato. Então, acho que as pessoas se esqueceram disso, né? Vamos viver agora, eu preciso trabalhar. Parece que trabalhar muito, correr muito é o status social. Nossa, ele é muito ocupado. Então, nossa, por isso ele é bom para a sociedade e a gente esquece que nós vamos chegar lá. Nós seremos eles, né? E se nós não tivermos empatia e pensarmos que seremos eles, muitas vezes sem filhos agora, seremos eles sozinhos. Exato. Então, vamos acolher. É um problema social. A sociedade tem que pensar no idoso realmente, né? Então... E eu queria, discutir aqui com o Murilo uma questão... nós falamos bastante coisas aqui. E me parece que nós falamos de pessoas de uma classe média. Em alguns aspectos, né, me preocupa muito as questões de vulnerabilidade social, esse idoso em vulnerabilidade social, porque muitas vezes a família não vai dar conta, as questões financeiras também, como o Murilo disse, né, o idoso ele é caro. É impossível, assim, Clarice, é impossível você colocar uma responsabilidade numa família, colocar a imposição. Eu falo assim, não é só impor, é dar os meios de, tá? Essa questão da fragilidade social, e a gente está falando assim, nem a classe média, tá? Nem a classe média, né, a classe menos abastada ainda com mais dificuldades que isso, né? Aí entra aquilo que a gente conversou antes do podcast, eu acredito, dos centros de convivência do idoso, de acolhimento do idoso por raio, tá? Então, assim, eu acho que montar uma cadeia inteligente com o agente comunitário, ele tem que estar presente nesse tipo de coisa, porque o agente comunitário, a função dele é aquele que vai bater na porta, ele vai conhecer a cidade da Dona Maria, da Dona Gertrudes, ele vai conhecer a casa do seu João, ele vai conhecer o ambiente dela, tá? E a identificação disso por meio dos agentes sociais, por meio pelos postos, pelo meio do pronto atendimento, pelo meio do hospital, que a gente não é raro atender dentro do hospital casos de pacientes que estão vulneráveis. Eu não diria nem maltrato, às vezes assim, é falta de conhecimento, ou por falta de instrução, ou por falta de recursos financeiros, por falta de braço. Não é raro isso a gente acontecer. Eu acho que isso acende um alerta e isso está aumentando cada vez mais, tá? Hoje você pega, por exemplo, a população, até aproveitar esse tema para parabenizar nosso asilo, tá? Eu acho que assim, o asilo de Lençóis Paulista, ele é algo, vamos dizer, eu ficaria lá, tá? Porque
o trabalho efetuado no Asilo de Lençóis Paulista, a gente vive num mundo totalmente diferente do que os outros vivem, tá? O acolhimento, a forma de cuidado. Eu tô com 2 pacientes internados lá na UTI, acabei de sair da UTI do asilo. Boletim médico, funcionários do asilo lá para pegar informação, preocupados, questionando de forma positiva, querendo a melhora, se colocando à disposição. Então, assim, a gente vive num mundo já um pouco mais diferenciado do que o restante do Brasil e, quiçá, o mundo, tá? Agora, esse tipo de política da gente conseguir entrar nas casas, identificar nossos idosos e estar acompanhando e acolhendo no momento, eu acho isso daí, se a gente não fizer isso de uma forma rápida, a gente vai ter grandes problemas, inclusive no ponto de vista de saúde pública, sobrecarga do serviço, porque esse paciente ele chega muito ruim. Sim. Ele chega muito ruim. São internações muito prolongadas, são internações que custam muito caro, inclusive, tá? Que a prevenção disso aí tudo, ela é muito mais inteligente e muito mais humana. Não tem nada que supere esse tipo de prevenção. É uma situação que todo dia acontece. Nós sabemos que a prevenção ela é muito mais barata, Muito. né, do que o tratamento. Então, da mesma forma que a gente constrói creches com muita frequência para atender as crianças, eu acredito que tenho certeza que nós temos que direcionar o olhar para a construção de centros do idoso em vários setores da sociedade, com números mesmo desses agentes comunitários para atender a necessidade desses idosos, porque essa classe social que não tem as condições, né, de ter a família ali cobrindo todas as necessidades, ela precisa desse espaço para dar uma vida digna, né, para esse cidadão que nós temos. Um envelhecimento com dignidade. Com dignidade, é isso que... Ele contribuiu para essa sociedade, né? Revolução dessa sociedade. Então, agora ele merece realmente esse amparo. A gente ia nós iremos ter uma prevenção de muitos, e muitos indicadores não seriam os mesmos, né? O suicídio, por exemplo, que a gente vê que tem crescido nessa faixa etária, seria bem diferente. É o dobro. Você pega a incidência de suicídio na faixa etária idosa, é o dobro da faixa etária normal. E digo mais, viu? Eu acho que isso diagnosticado, sinceramente, porque tem muito óbito de idoso subnotificado. Não, que é suicídio, tá? Que é suicídio. Ou parar de tomar as medicações e evoluir para óbito. Não deixa de ser uma forma de suicídio. Ou não ter acesso à medicação e evoluir a óbito. Não deixa de ser uma forma de suicídio. A subnutrição é uma questão do Estado. Então, assim, é a política pública, mas tem saída, viu? Eu vejo que é um tema difícil, é um tema complexo, mas é um tema que a gente vê luz. A gente consegue ter saídas. E saídas que nem eu falei. Não adianta impor. Eu acho que a gente precisa ver que existe realmente, entender a família, entender o idoso e dar ferramentas para que eles consigam fazer com que promovam uma vida melhor ao seu pai, à sua mãe ou ao seu ente aí que eles se incumbiram em cuidar, né? Nossa, que bacana, gente. Que eu confesso que me preparando, eu havia dito um pouco antes de começarmos a gravação aqui, eu me preparei para um lado e me surpreendi com tamanha importância do tema, realmente, com o volume de informação, de coisas que a gente pode extrair dessa conversa aqui e mudar como sociedade, né? Então eu peço, Clarice, para você que nos deixe uma mensagem final aqui, para você voltada para a sociedade, voltada para a família. O que a gente tira dessa conversa, o que a gente tem que deixar como reflexão? Eu acho que eu busco na frase inicial da Simone de Beauvoir que a vida, né, que nós temos que saber que a única certeza que a gente tem é que a vida é finita, né? Então, hoje, a pessoa que está aí, né, envelhecendo, que nós temos que cuidar, amanhã seremos nós. Então, que a gente olhe com o mesmo carinho, com o mesmo cuidado, com a mesma... o carinho e o cuidado mesmo, né? Que nós gostaríamos de ter para nós.
Então, eu acho que quando nós amamos o outro como nós amamos a nós mesmos, a gente resolve grande parte da situação. E deixo também, né, o recado aí para as nossas... para que as nossas políticas públicas passem a olhar para isso, para que a gente não tenha maiores problemas no futuro. Doutor Murilo, especialmente o doutor que é um cuidador dessa faixa de idade mais experiente, principalmente, eu peço então que o doutor deixe uma mensagem para eles, pacientes ou idosos que estão em casa ou que de alguma forma estão nos ouvindo ou nos assistindo, que talvez sintam algo além de uma dor física, para que procure ajuda. Qual que é a mensagem que o doutor deixa para todos eles? Eu acho que eles não estão sozinhos, né? Eu acho que a despeito do sentimento de solidão que é algo muito incidente nessa população, é que eles não estão sozinhos, né? A gente quer e vai fazer o máximo para fazer com que acolhe e promover a melhor vida possível para eles nesse momento, talvez até a melhor fase de vida deles, né? E compaixão, é isso que eu peço. Acho que a gente tem que trabalhar muito mais com compaixão, a gente tem que trabalhar muito mais com ser mais lógico nas coisas, né? A lógica com compaixão, eu acho que compaixão é 2 ingredientes fundamentais para a gente resolver muitos problemas, tá? Então, eu acho que é isso. E pedir, né? E agradecer vocês de dar essa oportunidade, de promover esse tipo de discussão. É um tema muito complexo, não é a profundidade de um Pires. Eu falo que esse tema, de jeito nenhum, é uma coisa assim que dava para a gente... É tema para conversar por um canal só disso. Porque a gente vai falar sobre questões econômicas, a gente vai falar sobre questões comportamentais da sociedade, a gente vai falar sobre questões tecnológicas, a gente vai falar sobre questões de solidão, combate à solidão é uma coisa muito importante, a gente vai falar sobre questões de suicídio, doenças. Então é um tema tão complexo e dar um start a esse tema é algo que a gente tem que agradecer muito, viu? Como cidadão, como médico, e como aí, se Deus quiser, nós como futuros idosos né? Que a gente possa chegar na margem dos 100 anos, segundo o doutor falou. 106 a gente vai chegar. 106 anos, nos preparar para isso, né? Vamos lá. Puxou de orelha para os mais jovens, que precisamos pensar no nosso Nós estamos aqui no mês de prevenção. Setembro é o mês de prevenção do suicídio, mas 1º de outubro é o Dia do Idoso. Sim. Então, que a gente junte tudo isso, né? E o que o Murilo falou é muito certo. Este momento que seja um pontapé inicial para que a gente crie um canal, crie um podcast, crie alguma coisa relacionada a esse assunto, para que não deixe ficar somente aqui no mês do Setembro aqui nossa Amarelo. Dica Radiodifusora, tá? Sobre o nosso podcast. Vamos falar sobre assuntos realmente importantes para a nossa sociedade, né? E a responsabilidade, eu acho que do idoso, eu vou falar, refletindo aqui, né? Os mais jovens, é nossa. É a nossa geração que vai ter que acolher esse... Somos nós mesmos. É nós. É nós. A gente, na esteira da vida, nós vamos ter que criar mecanismos, criar fluxos, criar procedimentos para que a gente consiga fazer o mínimo. Tem uma foto que eu gosto muito, aquela foto da Matilde de Lobo, vocês já viram? Que tem os lobos mais fortes, eles ficam à frente, aí depois tem um espaço grande, aí outros lobos que já vão um pouquinho, depois lá atrás tem alguns lobos que são cercados. Aqueles lobos que são cercados são os lobos mais velhos. Então, eles são completamente protegidos. 2 ou 3, eu não me lembro assim, na foto, mas assim, é uma foto, eu acho que aquela foto é icônica. Eu acho que aquela foto é exatamente o que a gente não pode perder. Tá? Os mais fortes protegendo a matilha toda, depois os medianos aí protegendo ao redor do idoso. Eu acho que isso daí é uma coisa importante, a gente não pode perder.
Isso é no mundo animal, isso foi na sociedade nossa, indígena, isso foi na sociedade em demais outras culturas. Eu não me recordo ter ouvido alguma cultura que não valorizasse o idoso. Eu não me recordo, não me passa na mente alguma, tá? Talvez estejamos esquecendo disso. Talvez, né? a gente não pode ser lembrado como a geração que esqueceu. Tá? Eu acho que não pode. Nem nas grandes guerras, os idosos. Nem nas grandes guerras você sempre teve a proteção do idoso, você sempre teve a proteção. Nas situações mais tenebrosas da humanidade, o idoso foi protegido. Tá? Eu acho que a gente não pode ser lembrado por essa geração que esqueceu. Realmente está conosco, então. É a gente mesmo. Gente, muito obrigada por esse bate-papo. Eu realmente, pela aula que tivemos aqui hoje, eu espero que todos vocês tenham gostado. E eu espero que esse diálogo possa trazer uma reflexão para todo mundo da importância desse tema. Agradeço a Ascana pela realização desse projeto, a iniciativa da Difusora 1010 e da Clínica Libertar de Psiquiatria. Espero que vocês tenham gostado. Se precisar, peça ajuda. Até mais.